Ele desafiou a morte e mandou construir um túmulo como o mundo jamais viu. Por mais de 2000 anos, o sepulcro do primeiro imperador da China permanece selado, um mistério guardado pelo tempo e pelo medo. Número 1. O imperador que queria viver para sempre. Há mais de 2000 anos, a China não era uma nação unificada. O território era dividido em diversos reinos poderosos, que travavam guerras constantes por terras e domínio. Esse longo período de conflitos ficou conhecido como a Era dos Reinos Combatentes. Cada estado tinha suas próprias leis, moedas e costumes, e a paz era algo raro. Governantes viviam em busca de estratégias para derrotar os vizinhos e ampliar seus domínios. Foi nesse cenário que nasceu, no ano 259 a.C., o jovem príncipe Yingzheng, do estado de Qin, localizado a oeste. Esse príncipe se tornaria conhecido mais tarde como Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Quando tinha apenas 13 anos, Yingzheng herdou o trono após a morte de seu pai, o rei Zhuangxiang. Mesmo sendo muito jovem, ele estava cercado por ministros ambiciosos, conselheiros e generais poderosos que o ajudaram a manter o controle até atingir a idade adulta. Com o passar do tempo, Yingzheng mostrou ser um líder determinado e visionário. Ele não queria apenas governar seu próprio estado. Seu sonho era muito maior: unir todos os reinos sob um só governante, uma só lei e uma só nação. Essa era uma façanha jamais alcançada na história chinesa. Durante cerca de 10 anos, ele liderou campanhas militares por toda a região. Um a um, os outros reinos caíram diante do poder militar de Qin. Seus exércitos usavam armas avançadas, formações organizadas e disciplina rigorosa, fatores que garantiram vitórias sucessivas. Por volta do ano 221 a.C., Yingzheng conquistou os 6 grandes reinos: Han, Zhao, Wei, Chu, Yan e Qi. Pela primeira vez na história, toda a China estava sob o comando de um único imperador. Após essa vitória, ele se autoproclamou Qin Shi Huangdi, título que significa Primeiro Imperador de Qin. Ele acreditava que seu governo marcava o início de uma nova era para o povo chinês, uma era destinada a durar para sempre. Para garantir que esse novo império fosse sólido e duradouro, o imperador iniciou uma ampla reorganização do país. Qin Shi Huang implantou um sistema de escrita unificado, substituindo os antigos caracteres regionais para que todos pudessem se comunicar de forma padronizada. Essa medida revolucionou a administração do império e facilitou a troca de informações. Ele também criou uma moeda nacional única, padronizou pesos e medidas e até regulamentou a largura dos eixos dos carros, garantindo que todos pudessem trafegar pelas mesmas estradas. Essa uniformização ajudou a expandir o comércio e a tornar a cobrança de impostos mais justa. Para proteger as fronteiras do norte, o imperador ordenou a união e o fortalecimento das antigas muralhas construídas pelos reinos rivais, criando assim a base do que mais tarde se tornaria a Grande Muralha da China. Foi um projeto colossal, que envolveu milhares de trabalhadores, incluindo soldados, prisioneiros e camponeses recrutados à força. O objetivo era impedir as invasões dos povos nômades, que habitavam as regiões ao norte. Dentro do império, Qin Shi Huang mandou construir estradas largas, pontes e canais para conectar as províncias mais distantes. Essas obras facilitaram o transporte de tropas, produtos e mensagens por todo o território. Para manter o poder centralizado, o imperador removeu os governantes locais e os substituiu por funcionários escolhidos diretamente por ele, garantindo que ninguém tivesse poder suficiente para ameaçar sua autoridade. Mas, enquanto fortalecia seu império por fora, o imperador nutria um medo crescente por dentro, o medo da morte. Ele queria algo que nem seu vasto poder podia conceder: a imortalidade. Qin Shi Huang ficou obcecado pela ideia de viver para sempre.
Enviou eruditos, médicos e alquimistas em expedições por todo o império, em busca de fórmulas mágicas e elixires que o mantivessem vivo eternamente. Alguns foram mandados para ilhas distantes, em busca de ervas milagrosas, enquanto outros trabalhavam em laboratórios secretos, tentando criar poções que detivessem o envelhecimento. Uma das substâncias que o imperador consumia com frequência era mercúrio, que acreditava ter propriedades de vida eterna. Hoje, sabemos que o mercúrio é altamente tóxico, capaz de causar graves doenças e até a morte. Mas, naquela época, Qin Shi Huang confiava cegamente em seus conselheiros e bebia a substância, acreditando que ela o manteria jovem para sempre. Sua necessidade de controlar tudo, leis, estradas, escrita, pessoas, se estendia também àquilo que ele jamais poderia dominar: a própria morte. Assim, desde que subiu ao trono, ainda com 13 anos, começou a planejar algo grandioso que lhe permitiria continuar governando mesmo após o fim da vida. E foi então que ele iniciou a construção de um projeto monumental, um reino subterrâneo, projetado para durar pela eternidade. Número 2. Construindo um reino sob a terra. Naquele tempo, ninguém poderia imaginar a grandiosidade do projeto que o imperador Qin Shi Huang estava prestes a erguer. À medida que seu poder crescia, também aumentava sua visão para o além. Ele não queria apenas um túmulo, queria um império inteiro debaixo da terra, uma cópia de seu reino que o manteria governando mesmo após a morte. Para realizar essa obra monumental, o imperador ordenou o trabalho de mais de 700 mil operários, entre soldados, artesãos, prisioneiros e camponeses recrutados de todos os cantos da nova China unificada. Alguns estudiosos acreditam que esse número pode ter sido exagerado nos registros antigos, mas as escavações modernas confirmam que o projeto exigiu uma força de trabalho imensa, possivelmente mantida por várias décadas. As construções duraram quase 40 anos, estendendo-se por todo o reinado de Qin Shi Huang. Quando ele morreu, no ano 210 a.C., a obra ainda não estava totalmente concluída. Pouco depois, uma rebelião camponesa marcou o declínio da dinastia Qin e interrompeu os trabalhos. O local escolhido para abrigar o túmulo foi o Monte Li, próximo à antiga capital imperial de Xianyang. Essa região era considerada sagrada, rica em recursos naturais e carregada de simbolismo. Textos antigos descrevem que o lado norte da montanha continha ouro, enquanto o lado sul guardava jade, pedras associadas à pureza e à imortalidade. Supersticioso e atento aos presságios, Qin Shi Huang acreditava que aquele lugar possuía uma energia auspiciosa, ideal para garantir a eternidade de seu espírito. O design do complexo funerário não foi deixado ao acaso. Ele foi minuciosamente planejado para espelhar a capital imperial. Assim como o imperador vivo governava de seu palácio em Xianyang, o imperador morto continuaria reinando de um palácio idêntico no submundo. O conjunto subterrâneo incluía muros, torres de vigia, edifícios administrativos e residências, reproduzindo fielmente uma cidade em miniatura. Essa Cidade dos Mortos era dividida em duas partes principais: a cidade interna, com cerca de 2,5 km de circunferência, onde ficavam o túmulo central e as estruturas mais importantes, e a cidade externa, muito maior, com aproximadamente 6,5 km de perímetro. Os muros, feitos de terra compactada, imitavam as muralhas da capital real e tinham a função de proteger o imperador mesmo após a morte. Dentro dessas muralhas, escavações revelaram um planejamento urbano detalhado, com estábulos para cavalos, cozinhas, armazéns e áreas destinadas ao preparo de alimentos e suprimentos. Outras seções do complexo incluíam pátios, jardins, templos cerimoniais e prédios administrativos.
Até um parque imperial subterrâneo foi criado, com pássaros de bronze e músicos moldados em metal, dispostos como se estivessem prontos para entreter o espírito do imperador. Em uma das áreas mais impressionantes, arqueólogos encontraram carruagens de bronze acompanhadas de cavalos em tamanho real, posicionados como se aguardassem uma procissão real. Cada carruagem foi construída com milhares de peças individuais, um trabalho de engenharia e arte refinadíssimo. As rédeas, selas e ornamentos foram reproduzidos com perfeição, e algumas carruagens possuíam sombrinhas de bronze, destinadas a proteger o imperador do sol, ainda que, naquele reino subterrâneo, nunca houvesse luz. Os construtores também desenvolveram complexos sistemas de drenagem para evitar inundações. Registros antigos sugerem que, durante as escavações, os trabalhadores chegaram a atingir o lençol freático. Estudos modernos com radar e análise de solo confirmaram que o nível da água subterrânea naquela região fica a cerca de 30 metros de profundidade. Canais de drenagem, barreiras subterrâneas e paredes seladas indicam que os engenheiros da época pensaram cuidadosamente na preservação a longo prazo da estrutura. A dimensão do mausoléu é algo espantoso. O sítio inteiro, conhecido hoje como Mausoléu do primeiro imperador Qin, se estende por aproximadamente 98 quilômetros quadrados, uma área maior do que muitas cidades modernas. A maior parte desse território ainda está enterrada, e somente pequenas seções foram escavadas até hoje. Mesmo após 50 anos de pesquisas arqueológicas, os especialistas acreditam ter revelado apenas uma fração do gigantesco complexo subterrâneo. Um detalhe curioso da construção é a orientação do túmulo. O lado leste da câmara principal foi reforçado com as defesas mais fortes. Essa direção não foi escolhida por acaso. Era justamente o lado onde ficavam os 6 antigos reinos inimigos que o imperador havia conquistado. Mesmo depois da morte, Qin Shi Huang parecia temer a vingança daqueles que havia derrotado. E para proteger-se de vez, ele ordenou que o limite de seu império subterrâneo fosse guardado por algo jamais visto antes. Um exército inteiro feito de argila, alinhado em formação de batalha, pronto para lutar por ele na eternidade. Número 3. O Exército de Argila. Por quase 2000 anos, o imenso túmulo do imperador Qin Shi Huang permaneceu escondido sob camadas de terra e silêncio. Os habitantes da região contavam histórias sobre colinas misteriosas e tesouros enterrados, mas ninguém sabia o que realmente se escondia ali. Tudo mudou na primavera de 1974, quando um grupo de camponeses, ao cavar um poço perto da cidade de Xi'an, fez uma descoberta que entraria para a história da humanidade. Enquanto escavavam, um dos agricultores atingiu algo duro debaixo da terra. Era um fragmento de argila. Ao continuarem cavando, encontraram pedaços de um rosto, depois um tronco e logo em seguida a ponta de uma arma de bronze. Sem saber, eles haviam revelado o início de uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. As autoridades locais foram chamadas e, em pouco tempo, arqueólogos chegaram ao local. À medida que escavavam, perceberam que aquilo não era um túmulo comum. O que emergia do solo era algo extraordinário. Milhares de guerreiros de argila, dispostos em formação de batalha, guardando o descanso eterno do imperador. Hoje, essa descoberta é conhecida como o Exército de Terracota, uma das maravilhas mais impressionantes do mundo antigo. Até agora, foram encontrados mais de 8.000 soldados em tamanho real. E os especialistas acreditam que muitos outros ainda permanecem enterrados. O que torna esse exército ainda mais fascinante é que nenhum dos soldados é igual ao outro. Cada figura possui traços únicos, expressões faciais distintas, penteados variados, diferentes tipos de armaduras
e até detalhes individuais nas mãos e nos sapatos. Alguns têm bigodes espessos, outros rostos lisos e jovens. Uns parecem sérios e concentrados, outros têm expressões tranquilas ou até levemente sorridentes. Os estudiosos acreditam que os artistas podem ter usado soldados reais como modelo, reproduzindo fielmente suas feições e personalidades. Assim, o exército que o imperador levou para o além seria uma representação autêntica dos guerreiros que o serviram em vida. Mas o local não abrigava apenas combatentes. À medida que novas escavações foram feitas, os arqueólogos encontraram carruagens com cavalos de argila, arqueiros ajoelhados, infantaria de pé, generais e oficiais, todos dispostos como se estivessem prestes a marchar para a guerra. Alguns seguravam armas de bronze reais, que, surpreendentemente, continuam afiadas mesmo após mais de 2000 anos. Arcos, lanças e espadas foram preservados com uma técnica de polimento e liga metálica tão avançada que resistiram à corrosão do tempo. Mas o túmulo também guardava muito mais do que soldados. Em áreas vizinhas foram descobertos artistas, acrobatas e músicos moldados em argila, retratados em pleno movimento. Suas posturas mostram um profundo conhecimento de anatomia humana, e os instrumentos que seguram foram reproduzidos com detalhes minuciosos. Havia também oficiais da corte, administradores, cuidadores de cavalos e até animais esculpidos, como patos e gansos, posicionados ao redor de um lago artificial subterrâneo. Cada figura simbolizava um aspecto da vida do imperador: os prazeres, o poder e o luxo que ele esperava continuar desfrutando no além. Originalmente, todas essas esculturas eram pintadas com cores vibrantes. Os artistas da época usavam pigmentos minerais para dar vida às figuras, tons rosados para a pele, vermelho e preto para as armaduras, e azuis, verdes e brancos para as vestes. O exército, hoje em tons de argila, era, na verdade, uma explosão de cores. No entanto, ao serem expostas ao ar após tantos séculos, as tintas começaram a rachar e se desprender em questão de minutos. Em poucas horas, as cores desapareciam quase completamente, restando apenas vestígios das pinturas originais. Nos primeiros anos de escavação, os arqueólogos ainda não sabiam como lidar com essa fragilidade, e muitos detalhes se perderam para sempre por causa da exposição ao ar. Essa experiência ensinou uma lição valiosa: o túmulo do imperador deveria ser aberto apenas quando a tecnologia fosse capaz de preservá-lo. Mesmo com esse cuidado, as escavações continuam revelando novos segredos. Até hoje, já foram identificadas 4 grandes fossas principais. A fossa número 1 abriga o exército principal, formado por centenas de soldados em formação de combate. A fossa número 2 contém unidades de cavalaria, arqueiros e carruagens. A fossa número 3 parece funcionar como o quartel-general, com oficiais de alto escalão e generais. Já a fossa número 4 foi encontrada vazia, talvez abandonada antes da conclusão das obras, interrompidas pela morte do imperador. Mas essas são apenas as partes conhecidas. O sítio completo, a Necrópole Imperial, ou Cidade dos Mortos, cobre quase 98 quilômetros quadrados, e centenas de outras fossas menores já foram detectadas. Algumas contêm animais sacrificados, outras artistas e servos, e muitas ainda nunca foram exploradas. No centro de tudo isso está o coração do mistério: a tumba selada do próprio imperador. Ela repousa sob um enorme monte de terra em forma de pirâmide achatada. Segundo textos antigos, o interior da câmara principal contém um mapa em miniatura do mundo, com rios de mercúrio fluindo e paredes de bronze, sob um teto pintado com as constelações do céu noturno. Diz-se que ali estão guardados tesouros, relíquias e o caixão lacrado do imperador, intocados por mais de 2 milênios. Mas, até hoje, ninguém jamais abriu esse túmulo. Nenhum arqueólogo,
cientista ou autoridade chinesa, se atreveu a quebrar o selo que protege a Câmara Central. E a razão disso é o que torna essa história ainda mais sombria e intrigante. Número 4. O túmulo que ninguém ousa abrir. Então, por que, mesmo depois de tantos séculos, os cientistas ainda têm medo de abrir o túmulo do primeiro imperador da China? Para entender esse mistério, é preciso voltar mais de 2000 anos, até os relatos de um dos maiores historiadores da antiguidade chinesa, Sima Qian. Sima Qian viveu cerca de um século após a morte de Qin Shi Huang e escreveu uma das obras mais importantes da história chinesa, Os Registros do Grande Historiador. Nesses textos, ele descreveu com detalhes impressionantes o interior da tumba imperial. Segundo seu relato, o túmulo não era apenas uma câmara funerária, era uma miniatura do império, um mundo subterrâneo em escala. No interior, os artesãos teriam construído mares e rios que realmente fluíam, representando os grandes cursos d'água da China, como o Yangtze e o Rio Amarelo. Mas o detalhe mais surpreendente é que, em vez de água, esses rios foram feitos de mercúrio líquido e moviam-se por meio de mecanismos engenhosos, simulando o movimento natural das correntes. Sima Qian também escreveu que o túmulo continha palácios repletos de tesouros, torres, montanhas em miniatura e um teto pintado com as estrelas do céu. O chão teria sido moldado para imitar a paisagem do império, simbolizando que o imperador, mesmo após a morte, ainda dominava o mundo. Mas o que mais intrigou os estudiosos modernos foram as advertências descritas pelo historiador. Sima Qian afirmou que o túmulo estava protegido por armadilhas mortais. Cruzamentos secretos e passagens ocultas guardavam balestras automáticas, armas capazes de disparar flechas assim que alguém tentasse violar o local. Esses mecanismos estariam escondidos nas paredes e nos tetos, prontos para atingir qualquer intruso. Essas armadilhas, segundo ele, foram projetadas para matar instantaneamente, garantindo que ninguém jamais perturbasse o descanso do imperador. Durante séculos, muitos acreditaram que essas histórias eram apenas lendas antigas, exageros de cronistas impressionados com a grandiosidade do império. Afinal, Sima Qian nunca chegou a ver o túmulo. Ele apenas relatou o que ouviu de outras fontes, muito tempo depois da morte de Qin Shi Huang. Por isso, por muito tempo, as descrições sobre rios de mercúrio e armadilhas automáticas pareciam apenas mitos, até que a ciência moderna começou a provar o contrário. No início dos anos 2000, pesquisadores realizaram análises químicas do solo ao redor do monte funerário. Os resultados foram chocantes. Os níveis de mercúrio eram extraordinariamente altos, chegando a ultrapassar 1.400 partes por bilhão, muito acima do que seria natural para aquela região. Outros testes revelaram que o mercúrio estava distribuído em padrões específicos, semelhantes aos traçados de rios e lagos, exatamente como Sima Qian havia descrito mais de 2000 anos antes. Essas descobertas levaram muitos especialistas a considerar que os relatos antigos poderiam ser verdadeiros. E, se o mercúrio realmente flui dentro da tumba, isso representa um risco enorme. O mercúrio é uma substância extremamente tóxica. A simples inalação de seus vapores pode causar graves danos neurológicos e respiratórios. Se a câmara fosse aberta de forma inadequada, gases venenosos poderiam escapar, colocando em risco todos os que estivessem por perto. E esse é apenas um dos perigos. Ainda existe o medo de que as armadilhas mecânicas descritas por Sima Qian possam de fato existir e continuar ativas. Se foram construídas com metais resistentes, como bronze ou ferro temperado, e mantidas em um ambiente selado, há uma chance real de que a tensão mecânica ainda esteja preservada. Em outras palavras, se alguém tentasse entrar e acionasse um desses dispositivos, poderia ser atingido por uma flecha disparada
após mais de 2 milênios de silêncio. Por isso, os arqueólogos modernos decidiram não arriscar. Hoje, com a ajuda de radares de penetração no solo e imagens tridimensionais, é possível detectar a forma e o tamanho da câmara central sem violar sua estrutura. Os estudos confirmam que há, de fato, um grande espaço selado sob o monte, mas ninguém ousou atravessar suas paredes. A tumba continua lacrada, guardando segredos que o tempo ainda não revelou. E surge a pergunta inevitável: quando, afinal, ela será aberta? Número 5. O futuro da tumba e o dilema dos cientistas. A pergunta que muitos se fazem é: quando o túmulo do primeiro imperador da China será finalmente aberto? A resposta, até hoje, é incerta. Desde que a tumba foi descoberta, arqueólogos, historiadores e cientistas vêm debatendo se algum dia será seguro violar seu selo. Alguns acreditam que, com os avanços da tecnologia, será possível abrir a câmara sem causar danos irreversíveis. Outros, no entanto, defendem que ela nunca deve ser aberta, argumentando que o risco de destruição é alto demais e que o mistério deve permanecer intocado. O consenso entre os especialistas é que a decisão não pode ser apressada. O maior obstáculo não é a curiosidade, mas a preservação. A história já mostrou o que pode acontecer quando a pressa vence a cautela. Em 1974, quando o exército de terracota foi desenterrado, as cores vibrantes que cobriam as estátuas desapareceram em questão de minutos após o contato com o ar. Os pigmentos haviam resistido por mais de 2.000 anos sob a terra, mas não suportaram alguns instantes de exposição. Essa tragédia arqueológica serve como alerta. Se as esculturas, que estavam fora da câmara principal, sofreram tanto, imagine o que pode acontecer com os tesouros delicados que ainda repousam dentro do túmulo selado. Por isso, a maioria dos cientistas defende que é preciso esperar pelo futuro. Somente quando a tecnologia permitir controlar o ambiente interno, estabilizar a temperatura, neutralizar substâncias tóxicas e até desativar possíveis armadilhas, será possível abrir o túmulo sem destruí-lo. Essa espera, no entanto, traz outros riscos. A China é um país sujeito a terremotos, enchentes sazonais e rápido crescimento urbano. Com o passar do tempo, a pressão do solo, a poluição industrial e o avanço das construções podem causar danos estruturais à tumba. Além disso, há sempre o perigo de escavações ilegais e saques que já arruinaram inúmeros sítios arqueológicos pelo mundo. Deixar o túmulo completamente intocado pode significar perdê-lo, não por escolha, mas por descuido ou tragédia. Para evitar isso, pesquisadores vêm utilizando métodos não invasivos cada vez mais sofisticados. Entre eles estão os radares de penetração no solo, os magnetômetros e até robôs miniaturizados capazes de explorar passagens estreitas sem abrir a câmara principal. Essas ferramentas já permitiram mapear grande parte da estrutura subterrânea, revelando a profundidade do túmulo e a distribuição de suas câmaras. Mas a parte mais profunda continua invisível, escondida sob camadas densas de pedra, argila e paredes seladas. E é exatamente esse véu de mistério que mantém o fascínio da tumba de Qin Shi Huang. O túmulo do primeiro imperador da China é muito mais do que um simples local de descanso. Ele é um lembrete de até onde a ambição humana pode ir em busca da eternidade. Por mais que a tecnologia avance, ainda existe algo quase sagrado em deixá-lo intocado, como se abrir suas portas fosse romper um pacto entre o passado e o presente. Talvez o verdadeiro poder de Qin Shi Huang não esteja nas muralhas, nas estátuas ou nos tesouros escondidos, mas no mistério que ele deixou para nós. Um enigma que ainda desafia a ciência e o tempo. E você? Acredita que deveríamos abrir a tumba e descobrir o que há lá dentro? Ou é melhor deixar o imperador descansar em paz, guardando seus segredos por toda a eternidade? Conte sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo,
deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!